No meu apareceu. Começou agora a gravar. Agora Show vai. de bola. Agora vai. Vai o racha. Então vamos lá, né? Então, sobre transporte, o que que eu preciso que vocês entendam sobre transporte, tá? Pessoal, quando ele fala de movimentação, imagine um produto, sei lá, um tecido, né? Que é o exemplo mais fácil da camisa. Imagine o tecido saindo lá do Rio Grande do Sul para ser produzida a camisa aqui no Nordeste. É um exemplo de transporte, de movimentação de materiais? É, sem dúvida. Assim como também é um exemplo quando você pega, por exemplo, um rolo de tecido que está numa sala e leva para outra. Ambos têm o mesmo conceito. Ambos se tratam de transporte. Por quê? Porque vai falar de quê? De movimentação. Pessoal, independente da distância, independente do local, se movimentou, trata de como transporte, tá? Ele pode ter mudado, por exemplo, em uma cadeia produtiva, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Em uma cadeia produtiva, qualquer transporte que você realize, por minúsculo que seja, certo? Por minúsculo que seja, ele vai se tratar de transporte, tá? Por quê? Moveu, não tem conversa. Se movimentou de uma região para outra, não tem conversa. Vai se tratar de logística, tá? Só um minuto aqui que eu vou mostrar a vocês. Bem fácil, rapaz. Isso hoje. Mas vamos continuar, para não perder tempo. Então, como é que eu digo que qualquer etapa, né, qualquer situação de movimentação é logística? Por quê? Porque ele é estudado como um todo, certo? Ele é visto no geral. Independente se ele acontece vindo para você ou saindo da instituição, né, indo para algum local, qualquer tipo de processo de movimentação é dito como transporte, certo? Muito importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês, para que futuramente vocês não pensem que a logística só se trata, né, do transporte quando sai da empresa ou quando está vindo para a empresa. É muito importante que vocês assimilem essa ideia, tá? Durante as discussões a gente vai sempre ter esse pensamento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei de jeito nenhum. Ô, moleza. Mas vamos lá. Então, segunda etapa, né? Não menos importante, de uma significância gigante também, ó, da manutenção dos estoques. Refere-se a todas as atividades necessárias para que um estoque funcione. Foi antes? Oi. Então, por exemplo, dá um exemplo da Melissa. A Melissa, ela exporta a mercadoria, ela é transportada para as lojas. Aí, Sim, no caso, isso já seria já seria uma logística, no caso. sim. A logística dela ali, por exemplo, quais são os tipos de logística que ela vai ter? Ela tem a logística do momento que ela compra a matéria-prima. Você se lembra dos grãos que são utilizados para confeccionar sandálias? Sei, Pronto. sei. Eu vou dar o exemplo do grão, que é o exemplo que é o maior volume de matéria-prima que ela tem, né? Do momento que ela compra o grão ele é transportado até chegar lá na empresa, né? Pronto. Aí é um processo logístico. Chegou na empresa, esse grão ele é distribuído. Ele vai para aqueles containers, né? Cada tipo de grão vai para um tipo lá de container, para um tipo de reservatório. É outro processo logístico. Do container que ele está lá que ele está lá reservado e que ele vai para a máquina, é outro processo logístico. A máquina, ela transforma o grão na sandália, né? E ele entra naquela esteira, né? Aquela esteira, cada pessoa que toca na sandália ali é uma etapa de um processo logístico. Da hora que o produto está pronto, que é disponibilizado do almoxarifado para venda, para distribuição, outro processo. E da entrega deles até a loja, outro processo.
E dependendo do nível da empresa, pelo que eu percebi, eles também se preocupam com isso, da hora que sai da loja para o cliente, dependendo da situação, também é outra etapa de processo logístico. Se moveu, caracteriza uma etapa de transporte. Entendo. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Dessa manutenção, né? Ele fala que o estoque agrega valor de tempo para o produto e mantém disponíveis os materiais e produtos necessários. Pessoal, assim, sinceramente, eu acho que hoje uma das grandes dificuldades no ambiente da logística, principalmente por causa da pandemia, né? São a manutenção de estoques. Qual é o problema da manutenção de estoque? Você diz assim, não, isso aí é fácil demais de resolver. É só comprar muito e deixa estocado. Aí vem aquela dúvida, vem a pergunta, vamos analisar uma pergunta grotesca, né? Todo mundo aqui sabe o que é uma feira. Todo mundo aqui já fez feira dentro de casa. Imagine que você foi no supermercado e comprou 100 quilos de carne. 100. 100 quilos de carne é muita carne para qualquer família. Pode ter 50 pessoas na sua casa. Ainda vai ser muita carne. Aí você diz, vou comprar 100 quilos de carne para eu não precisar ficar indo no supermercado. Deixa aqui no freezer congelado e vou tirando aqui só as porções que eu for comendo. Todo dia eu tiro 1 quilo, ou todo dia eu tiro dois, sei lá, dependendo do volume, né? E vou consumindo. Em tese, você resolveu o seu problema de ter que ir no supermercado todo dia. Mas aí eu lhe pergunto, 100 quilos de carne, se a gente botar 100 quilos de carne ao preço de R$ 20, são R$ 2.000. Aí você vai se perguntar, será mesmo que eu preciso ou tenho R$ 2.000 para deixar parado dentro de um freezer? Eu precisava dos 100 quilos de carne agora? Eu acho que a resposta de todos vocês que vão estar ouvindo é não. Não, eu não precisava. Então, esse é a chave mestre da logística. Você nem pode ter pouco o suficiente que falte, né? Nem você pode ter muito o suficiente que onere, que deixe caro o seu processo de estocagem. Então, é uma eterna loucura. Por exemplo, vocês vão falar aqui, continuando no exemplo da carne. Rapaz, eu sei que na minha casa, por dia, se consome 500 gramas de carne. Aí quer dizer que você tem que todo dia comprar 500 gramas de carne? Não. Aí fica sem lógica, por quê? Porque começa a ficar caro você se transportar todo dia até o supermercado, comprar, pegar uma fila, pagar, voltar. Aí você corre o risco de pegar o corona, fazer como o outro. Você gasta mais gasolina, gasta mais tempo. Então, são três fatores que você teria que levar em consideração. Então, E peraí. outro, Oi? e outro também, Leandro. Aí Hum. você compra 100 quilos de carne. E a estocagem dessa carne, será que ela não vai estragar? Será que sua geladeira comporta 100 quilos de carne? Pois é, não, é como eu disse, você vai ter que ter um freezer, né? Eu até falei, você vai ter que ter um freezer bom, gastando energia que só a miséria para poder manter isso aí. Então, assim, fica sem lógica. É uma coisa que vale muito ser ressaltada agora, que a gente vai discutir lá na frente, mas que foi muito bem observada aí, é a questão do layout físico. O que é o layout físico? É a sua capacidade de armazenagem. Será que você consegue comportar esse 100 quilos? Ah, mas eu tenho um freezer. Tá, e se não tiver, vai ter que comprar? Então, são muitos fatores. Então, vamos lá. O mínimo que a gente teria que pensar para comprar carne da feira. Vamos usar o seu exemplo, né? A geladeira cabe, rapaz, só aguenta até isso aqui. Adianta eu comprar muito? Rapaz, eu vou comprar uma proporção que dê para, sei lá, no meu exemplo, são 3 pessoas na minha família, que alimente 3, 4 pessoas. Beleza. Eu compro o quê? Para um mês, para dois, para três, para uma semana. Aí eu vou. Quem vai cantar isso aqui é meu bolso e o meu tempo. Será que eu tenho tempo de fazer a feira toda semana? Rapaz, eu acho que não. Ah, então eu vou comprar para 15 dias. Eu vou comprar para um mês. Então, assim, é muito subjetivo. Se a gente pegar aqui, ó, na sala agora, a gente tem aqui participando da aula 14 pessoas. Se eu perguntar aqui aos 14, os 14 vão dizer que compra carne de um jeito diferente, num tempo diferente, talvez alguns nem comprem. Então, é aquela história. Oxe, não vi isso aqui. Só um minuto, pessoal. Então, é aquela história. Sempre tem
essas preocupações no ambiente logístico. E eu estou falando de uma coisa simples, que é você simplesmente comprar a carne da sua casa. Agora vamos juntar o arroz, o feijão e papapá. Ah, é muita coisa, professor. Ah, é muita coisa. Agora imagine dentro de uma empresa, né? Imagina agora, pessoal, uma empresa de peças de automóveis. Eu vou dar um exemplo desse porque eu fiz minha MBA com um cara que era dono de uma loja de peças de automóveis. E no meio da conversa, a gente discutindo o ciclo financeiro de cada produto, né? Uma das coisas que a gente vai conversar em outras disciplinas. Mas a gente falando do ciclo financeiro de cada produto, ele foi disse assim: professor, como é que eu calculo o ciclo financeiro no meu caso, que tem uma loja de peças de automóveis? Aí o professor foi e questionou: e qual a dificuldade? Ele fez: eu tenho mais de 100 mil itens. Quando você diz que tem mais de 100 mil itens diferentes em um único negócio, imagine você calcular para 100 mil itens isso que a gente está conversando aqui. A logística, o quanto ter de cada, o volume de consumo de cada um deles, o estoque mínimo, o estoque máximo, né? O custo de ter cada peça dessa estocada dentro do seu negócio. O risco de você ter pouco, chegar um cara comprar, mas quando ele sair, chegar outro para comprar e você dizer. Aí vem aquela frase mágica: rapaz, eu tenho, mas está faltando, né? Então, são coisas como essas, né? São discussões como essas que fazem com que o mundo da logística seja uma verdadeira loucura, cara. Mas é uma loucura, sim, de verdade, tá? Então, eu quero que vocês entendam que dentro dessa etapa aqui, manutenção de estoque, mano, isso aqui é uma chave de cadeia enorme, né? Porque cada empresa tem uma metodologia de estocagem, né? Uma forma de enxergar como realizar a estocagem, né? Deu para entender a boca de chafurdo que é isso aqui, né, pessoal? A gente vai conversar Sim. sobre isso. E por último aqui, certo? De uma importância menor, né? Mas que eu particularmente, né? Até incluo geralmente nessa parte de manutenção, mas é interessante que a gente converse, a gente vai conversar. É o processamento de pedidos, que é a atividade com um custo relativamente baixo, porém de grande importância, pois mantém os processos logísticos abastecidos de informações necessárias para o planejamento. Então, o processamento de pedido ele é muito utilizado na questão de saber o tempo, né, e o prazo e o custo de você ter uma manutenção de estoque adequada. Então, ele vai envolver o quê? Ó? O transporte da mercadoria, aqui, ó, e vai envolver as quantidades que você tem disponíveis. Então, essa equipe aqui é quem dá o grito, né? Compra ou não compra, precisa ou não precisa, tá bom? A gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Ele vai citar aqui, ó, ele vai dar aqui uns conceitos, né, que vocês podem aí depois dar uma lida, quem quiser, mas ele fala aqui, ó, que a representatividade de cada uma delas, o transporte aqui, ó, que tem, o transporte consome cerca de 45% a 50% de tudo que uma empresa gasta com logística, né? Ele diz que a parte de manutenção de estoque consome de 35% a 45%, né? Vai de cada situação. E o processamento de pedido representa uma parte menor, de 1% a 3%. Então, onde é que a gente vai focar, né? A gente vai focar principalmente nessas duas crianças, formas de transporte e manutenção de materiais, né? Estoques e materiais. Então, o enfoque aí, com certeza, é onde tem a maior representatividade financeira, né? Então, ele fala aqui também, ó, esses fatores interligados podem ser chamados de ciclo crítico de atividades logísticas, né? Traduzindo, é a dor de cabeça da coisa. É nisso que você tem que manter seu foco, né? O tempo requerido para o cliente receber um pedido depende do tempo necessário para entregar o pedido, né? É a lógica do suprimento. Ele vai falar aqui também, ó, atividades. Deu para entender, pessoal, isso aqui? Deu para ter uma lógica aqui, uma ideia mais ou menos, né? Se não fosse algo que eu falar e não entender, é só dar o grito aí que a gente se entende. Atividades de apoio à logística, né? Existem diversas atividades, ele vai citar aqui como um todo, né? Mas ele vai falar aqui, ó, da essencialidade, manuseio de materiais e embalagem de proteção, certo? Ele cita aqui como as principais atividades de apoio e vai falar aqui um pouco
sobre elas. Ó. O manuseio de atividades está associado com armazenagem, que também apoia a manutenção de estoques. Só um segundo. Foi aqui. Esta atividade está relacionada à movimentação do produto no local da estocagem. O manuseio de materiais é igualmente importante tanto para o setor de transporte quanto para o setor de estoque, uma vez que movimentar a mercadoria de um ponto para o outro, do armazém ou mesmo do estoque, são situações de muitas vezes necessárias que possa haver um bom fluxo de materiais dentro deste setor. A gente vai conversar isso mais detalhadamente, mas o que é que eu quero que vocês entendam como manuseio de materiais? Ah, professor, manuseio é a mesma coisa de movimentar. Não. O manuseio do material é a forma como essa movimentação vai acontecer, certo? É aquela história, imagine, você tem aqui, por exemplo, 10 mil resmas de papel ofício para transportar, né, de um lugar para o outro, uma diferença assim de 5 metros. Imagine você carregar isso uma por uma, na mão, no braço, né, manuseando isso manualmente. Com certeza, você ia danificar embalagens, que aquelas embalagens são frágeis, né, querendo ou não. Você ia danificar a embalagem, você poderia se machucar, seria exaustivo, consumiria um tempo absurdo, mas você estaria fazendo o manuseio, a movimentação, né? Você estaria manuseando manualmente. Agora imagine uma empilhadeira puxar ali num pallet, ó, botou ali por baixo, levantou, tirou de um lado, botou para o outro, tudo bonitinho. Também foi feito o transporte, a movimentação, só que foi manuseado de uma forma diferente. Então a gente vai estudar também a forma como o manuseio dos materiais, né, vai ser realizado, tá bom? Saber direitinho, não só como, mas também o trajeto, né, a distância percorrida, o tempo percorrido, né, tudo isso para garantir uma integridade mínima, digamos assim, no processo e no produto, tá bom? Ele também fala aqui sobre a questão da embalagem, né? Ele fala, ó, a função, né, o foco principal da embalagem é oferecer proteção ao produto ao longo do trajeto do transporte e da armazenagem. Um dos objetivos da logística é manter a integridade do produto. Então, assim, pessoal, a embalagem, eu acho que todos nós aqui, todo mundo aqui, né, já teve acesso a algum produto embalado. E eu quero que vocês agora se questionem, né? Vocês tentem se lembrar aí. Será que eu já vi alguma coisa mal embalada? Será que eu já vi alguma coisa que estava em uma embalagem inadequada ou estava em uma embalagem exagerada? Será que eu passei, eu detectei isso no meu dia a dia? Com certeza, né? Provavelmente sim. Oi? A gente vê hoje muito essa reclamação, né, de correios, a forma que você recebe as encomendas, as Perfeito. encomendas amassadas, o Pois produto é. vem danificado. Pois é um exemplo perfeito esse daí, né? Para você ver, os Correios foram por décadas a principal empresa de transporte no nosso país. Hoje a gente vê o Correio se afundando e dos grandes motivos é exatamente essa experiência negativa que você está falando, que eu já passei, que você já passou e que provavelmente aqui a maioria já passou, né? Hoje não, porque hoje é um charme o transporte logístico. Hoje você compra quase tudo que você compra, né, praticamente, ela vem só um minuto, pessoal. Ela vem em uma transportadora com um cuidado fodástico, embalado assim com, meu Deus do céu, com 300 quilos de isopor, com 200 embalagens, 300 caixas. Então, assim, é muito interessante. Vou dar um exemplo de embalagem que eu presenciei recentemente e nem sabia, eu não tinha conhecimento que era assim. A Netshoes investiu monstruosamente em embalagens impermeáveis, né? Eu não sei se vocês já viram, não só a Netshoes, mas já é um padrão, né? Depende aí do produto, óbvio, também. A maioria desses de produtos que ocupam um espaço quadrado médio para pequeno, né? Quando eu digo médio, eu digo assim, algo, deixa eu ver um tamanho aqui bacana para exemplificar. Deixa eu pensar. Algo tamanho, não, acho que o micro-ondas ainda é grande. Um pouco menor que o micro-ondas, assim, dessa faixa, o menor,
né? Ou depende também do comprimento e tal, tem diversos formatos. Mas não sei se vocês já viram. Quase tudo que você compra hoje pela internet, ele vem em um plástico que até para você rasgar ele, você só falta a hora torar a tesoura, o seu dedo, o seu dente. Não sei se vocês já viram. É um plástico bem resistente. Ele vem bem vedadozinho nesse plástico. Eu acho que a maioria de vocês já viram. É aquele plástico igual das provas do Enem? Isso, cara. Pronto. Mesmo em cima. Foi mesmo na ferida da coisa. Aquele plástico ali da prova do Enem. Cara, aquele exemplo ali, aquela embalagem ali, é genial. Depois que aquele tipo de embalagem começou a ser utilizada como um padrão, o mundo da logística se transformou, porque ele é completamente impermeável. Você pode pegar um bicho daquele quando comprar alguma coisa e botar dentro d'água? Pode botar. Você pode botar, não dá errado não. Para passar uma gotícula que seja, tem que ser assim o apocalipse, como diz o outro. Ele é fantástico, aquele tipo de embalagem. Então, hoje, quem começou aquilo, se não me engano, um dos grandes que recomeçaram foi a Netshoes, porque se reclamava muito, porque a Netshoes ele tem cargas pequenas, então, geralmente, quem transporta, transforma num conglomerado gigantesco. É muita coisa de uma vez, né? E quando você tem muita coisa de uma vez, você abre e fecha muito o veículo, e você começa a expor aquilo a todo tipo de situação climática, chuva, sol e por aí vai. Então, era comum eles terem a caixa de papelão que vem no tênis, aquilo ali molhou, manchou. A massa, né, ela fica feia. Então, eles começaram foram um dos que desenvolveram bastante esse processo de embalagem. Ali é um exemplo perfeito de que eles optaram por gastar um pouco mais com a embalagem fodástica, né, muito, muito boa, né, mas que eles não têm mais nenhuma reclamação do tipo. Hoje, vocês veem que a Netshoes é um exemplo de velocidade de entrega de mercadoria. Você raramente vê alguém falando mal. Óbvio que acontece, né? É normal, em todo canto pode acontecer. Mas em referente à qualidade do produto que é entregue, é imprescindível, principalmente o fator embalagem, né? Vocês podem ver as próximas compras aí, quem fizer ou já fez, vocês podem prestar atenção. Pega aquele plástico depois, tenta não desgraçar ele, corta ele só um pedacinho, depois veda a parte que você cortou e pode jogar dentro d'água com outra coisa dentro. Não ultrapassa. Não, é muito interessante. Né? E hoje em dia, para ele se tornou um custo irrelevante ao poder que aquilo deu, né? A qualidade que agregou a marca, aquele exemplo ali. Né? Deixa eu ver aqui. Atividades de apoio, vamos lá, parei aqui, perdão. As atividades de apoio à manutenção de estoque são várias, mas para o nosso estudo veremos apenas duas de apoio: programação do produto e manutenção de informações, né? Ele falou que duas que apoiam o transporte, é que agora estão falando duas que apoiam a manutenção de estoques, tá? Atenção aqui para a gente não se perder. Vocês podem até marcar isso aí para não se perder, que é muito interessante essas atividades de apoio. Então, o que ele fala sobre programação do produto? É importante para que o profissional de logística possa planejar melhor os estoques. Quando a empresa decide alterar as características de um produto, por exemplo, o volume, possivelmente haverá necessidade de reorganizar o layout de estoque por conta daquela alteração, né? Então, ele ressalta aqui, pessoal, a importância de você ter conhecimento, digamos assim, dos detalhes do produto, principalmente de suas quantidades, para que não se gerem impactos grandiosos, como foi aí o exemplo que a gente falou lá da carne, né? Então, assim, quando você tem uma programação, geralmente, que é uma programação padrão, né? Vale ressaltar. Só vou até citar em casos de exemplos sazonais, que eu explico já que você vai ter uma alteração na programação de um produto. Geralmente ele segue um certo padrão, um certo fluxo, né? Mas, por exemplo, imagine que você tem uma loja de eletrodomésticos e você, ao invés de pedir 10 geladeiras, você pediu 30. Você pode ter certeza que o seu local de armazenagem vai sofrer, né? A gente sabe o quanto 20 geladeiras ocupam um espaço gigantesco, né? E é um produto que você não pode ter nada em cima dele, nem ele pode ficar em cima de nada. Então, você imagina aí os impactos que se poderiam causar devido à programação de um produto, né?
O segundo fator que ele fala é sobre a manutenção das informações, que ele fala aqui, à primeira vista pode soar como uma atividade muito próxima de processamento de pedidos, mas para a manutenção de estoque é o ponto fundamental para suas atividades de planejamento, uma vez que se baseia na informação passada pelo setor imediatamente à sua frente, no que diz respeito ao fluxo. Essas informações são essenciais para a continuidade do planejamento da cadeia logística, pessoal. O que que ele tenta, para deixar mais claro aqui, o que que ele tenta falar sobre a manutenção de informações? Imagine que na sua empresa, pode ser uma empresa de eletrodoméstico, que seja, né? Imagine que você tem lá 10 geladeiras, vamos pegar, continuar o exemplo da geladeira. O cara que é responsável pelo setor de compra, quando ele abre lá o estoque, ele fala, rapaz, tem 10. Sai aqui, por exemplo, 3 geladeiras por semana, isso aqui dá para 3 semanas, quando aqui, como eu sei que demora 2 semanas para chegar, quando acabar essa semana eu compro, porque é mais ou menos o desencaixe do tempo para chegar nas geladeiras. Beleza. Agora imagine que dessas 10 você vendeu em uma situação extra, né, uma situação ímpar, você vendeu 6. Só que você simplesmente não fez a devida manutenção da informação. O que é a devida manutenção da informação? É lançar a informação em sistema. Existem no mínimo, né, aqui, por exemplo, 3 informações que a gente pode falar, 2, né? Vamos botar 2 aqui, que é o grosso. Informações que precisam estar lançadas no sistema. A informação no momento da venda, certo? Assim que você vende, automaticamente aquilo é para ser dado baixa das disponibilidades totais, que isso é difícil, né? Você dizer que tem 10 geladeiras no estoque, você vendeu uma agora, daqui a 5 minutos seu estoque está atualizado. É perfeito. Só que para isso acontecer, a gente precisa de quê? De um software. De um software que esteja interligado à frente de loja com o almoxarifado. Ah, professor, é simples. Se eu disser a você que não é, se eu disser a você que um software desse é de uma complexidade, de um preço significativo, entendeu? É você ter um supermercado e de instante tá saindo ali 2, 3 quilos de arroz, 2, 3 quilos de arroz, de instante sai. Como é que você sabe, como é que você faz para saber que aquilo ali, a quantidade que está saindo, é uma quantidade tolerável que seu estoque vai suportar para amanhã ter produto também? Então não é simples, né? Não é algo que você... Imagine que você anota tudo que você vendeu hoje e só amanhã você vai dar baixa. Ou então só no final da noite, tá? Acabou meu expediente, vou lá no almoxarifado agora, eu vou dar baixa em tudo que eu vendi hoje. Então, muitas vezes, muitas empresas, muitos negócios, eles não permitem esse delay. Que delay é esse? Esse tempo de, por exemplo, da manhã até a noite, para você, por exemplo, dar baixa na mercadoria. Imagine você dar baixa uma vez na semana. Imagine você dar baixa uma vez no mês. Então, você começa a ficar cada vez mais sem noção a situação, entendeu? Então, é muito importante, pessoal, que vocês entendam que manutenção de informação é o quê? É ter a informação atualizada em tempo hábil. Um segundo. Vou aceitar aqui. Tá? Então, é muito importante que vocês se preocupem com essa ideia do sistema, ou seja lá do que for, ter ele o mais atualizado com a maior velocidade possível, né? Óbvio que mantendo também a segurança. Assim como é importante informar quando sai, mais importante ainda é informar quando chega. Imagine a insanidade que seria, chegou lá um caminhão de mercadoria, né? E você, por desatenção, ou por descuido, sei lá, ou por um fator externo que tenha sido, você esqueceu de lançar as benditas das 10 geladeiras. Aí chega lá um cara querendo comprar a geladeira e você é vendedor, abre lá o seu estoque no sistema, muito bacana, bonitão e tal. Rapaz, é aquela história, tem, mas tá faltando. Eu não vou ter essa geladeira, não. Sendo que tem 10 geladeiras dessa lá no estoque. Então, é de um cuidado, pessoal, assim, gigantesco, tá? Se vocês algum dia vierem a trabalhar com esse tipo de situação, fiquem super atentos, porque é uma coisa que toma o emprego do cabo numa velocidade que você nem imagina, tá? Fiquem muito espertos com esse tipo de fator. Eu trabalho nisso aí, com isso aí, diretamente. Você trabalha almoxarifada, é o quê? É no supermercado, depósito geral mesmo.
Com tudo no mundo. Sim, na entrada e na saída. Você recebe e disponibiliza para a prateleira. Isso disponibiliza não, já é outra pessoa, mas eu recebo do momento da nota até a estocagem no depósito. É comigo. Do momento que a mercadoria chega, do recebimento da conferência com a nota, né? Até quando ele está organizado no depósito. Sim, no caso, você é responsável por ele dentro do estoque. Sim, pelo estoque, só pelo estoque. Entendi. Só pelo estoque. Mas só pela entrada. E a saída é outro Sim. cara do carro. A saída é outra pessoa. Aí eu passei por uma situação dessa. Oi? Não dá confusão, não? Um fazia a entrada e outro fazia a saída? Não, dá não. É o Pepsi West, né? Tranquilo. Isso aí que ele tá fazendo. É o quê? Mas eu passei por uma situação dessa, É Léo. aquele sistema assim que é Pepsi West, né? Aquele A gente vai estudar isso também dentro do estoque. A gente vai estudar. Existem várias formas, né? Pepsi Webs é uma delas. Logo quando eu comecei, lá porque são duas pessoas do setor de compras. Aí uma das pessoas, aí ela tava lá conversando com o fornecedor, com o vendedor, né? Que é aquela parte lá do representante, né? Aí, e quando ela vai comprar, a representante disse, olha, eu vi que no seu depósito tal produto tá faltando. Aí ela vai checar no sistema e no sistema diz, olha, tem não. Aqui tô dizendo que eu tenho 3 caixas desse produto. Aí ela disse, não, mas não tem. Aí liga pra mim. Marcos, Ela dá confusão, a dor de cabeça. Ela dá confusão, olha. O representante aqui disse que não tem nenhuma unidade desse produto. Mas aqui o meu estoque está dizendo que tem 3. E aí? Eu disse, vamos ver, né? Vamos olhar. Aí só que eu tava começando, tava muita coisa aprendendo ainda. Entendi. Cacei, revirei tudo lá quando eu disse, aí, tem não. Tem não. Aí eu disse, tá bom, então eu vou comprar aqui. Já tá certo. Quando foi no outro dia de manhã, eu achei a bendita caixa. 3 caixas do produto. Tá. Mentira. Aí foi isso, sim, foi a confusão. A confusão foi aí, não foi no dia não. Aí quer dizer, no supermercado o sistema é mais bruto, porque na hora que compra já é dado baixo. Na hora que finalizar a compra já é dado baixo do sistema. Lá no caixa, na hora que sai no caixa, né? Você diz? Já é dado baixo do sistema. Aí a confusão gerou porque ela disse também que tinha porque fazia, ela controla ela sabe o período que está saindo, ela disse, olha, a última vez que eles vendeu foi tal dia, faz 5 dias que eles vendeu, e estou dizendo que tem. Ela disse, está dizendo 5 dias que vendeu, e deve ter tá errado, aí seu sistema está errado. Ela disse, bom, vou ajeitar aqui. Aí quando foi depois eu achei a bendita caixa. Agora aí... É muita miudeza. Mas aí o problema aí, eu não sei, né? Óbvio que vai de supermercado para supermercado e tal, empresa para empresa. Não adianta nem eu querer dizer que o que eu vou falar aqui é uma regra, né? Mas provavelmente o erro aí foi advindo da questão da maneira como foi distribuída a localização dos produtos. Porque, é porque aconteceu assim, por exemplo. Tem o lugar determinado para tudo. Arroz isso, fica no canto. Tem que ser, água cara. sanitária fica em outro. Se não for, você pira. Aí você perguntou, aí não dá confusão não, naquela disse que eu disse que é outra pessoa já para repor. Para levar para saída. Aí a confusão aconteceu porque a pessoa que leva para a saída pegou essas caixas para botar lá nas prateleiras para vender, e na hora que ele devolveu, ele não colocou no lugar certo, colocou em outro lugar diferente. Sempre tem um filho da puta para fazer raiva ao cara. Pronto, aí a zoada foi aí. Aí só que eu vou dizer, não, a culpa é de fulano. A culpa é minha que tô lá. Porque, na verdade, é sua entre aspas, porque assim, é como eu digo a você, a questão de tudo que quem entra e quem sai. Quando eu perguntei se dava confusão, foi porque, por exemplo, a maioria das vezes, quem faz o recebimento, ele faz o recebimento e até a responsabilidade dele geralmente é só o recebimento. Porque quem faz a manutenção, geralmente é a pessoa que está associado à saída. No seu caso, você faz a entrada e a manutenção. Porque geralmente quem faz a saída não tem tanta essa preocupação, entendeu? Tá, aí essa parte da preocupação é comigo. Por exemplo, chegou
eu tenho aqui 10 fardos de arroz. Não é suficiente para a semana. Então tá Sim. chegando mais 50 para terminar o mês. Então, eu tenho que se deixar isso separado e aí entra a comunicação. Digo, olha, esse produto aqui você vai utilizar esse aqui até acabar. Quando acabar esse produto é que você vai para outro. O lote, né? Seria o lote da mercadoria. Sim, pronto. Você utiliza esse lote aqui. Quando esse lote acabar é que você vai mexer naquele outro. Se não tem daquele outro jeito aí, senão nós trocar a tapa aqui. Tá desse jeito, conversa. Mas o esquema é esse mesmo. Até porque no ambiente do supermercado, eu acho que uma das grandes dores de cabeça, cara, é a questão da perecibilidade, né? Você tá falando com uma coisa que pode se vencer aí numa velocidade, num lote que vem com prazo menor de vencimento, e é uma dor de cabeça até bacana, viu? E eu não sei. Eu não sei como é feito lá, mas eu já conversei, já tive amizade com o pessoal que trabalhava com compras, e um, uma das grandes palhaçadas que tem no supermercado que eu vejo é porque a pessoa que compra não sabe uma coisa com que tinha por exemplo, um vencimento para 6 meses, mas está ali com um mês para vencer, né? Tem muita gente que compra sem saber o que está comprando, aí pega o cara que é responsável pelo estoque, estoura nos peitos do cara que é responsável pelo estoque. Pronto, aí eu tenho que ver isso também, quando ela tá dando entrada. Aí eu vejo a quantidade que veio. O controle de validade que faz é você? Sou eu. Aí eu vejo a quantidade que veio, a validade que veio, e vejo se na validade eu consigo vender. Por exemplo, se vier 100 fardos de arroz, eu tenho que ver a validade do arroz. O giro daquela mercadoria no prazo de validade. Isso. Desse jeito aí. Meu amigo andou meus parabéns. Sua cabeça, o juiz vai se embora muito cedo, viu? Não vai nada, mas tá tranquilo. Tudo depende do local, né? Depende do volume, na verdade. Quando você tem um volume. E costume também, mas acostumou. Devagarzinho o cara vai se acostumando com a dor de cabeça, diga. Eu nem sinto mais dor. Pois é de suma importância, cara. No ambiente que você trabalha, isso aí é de uma importância, assim, maestral, pode ter certeza, né? Ele vai falar aqui também, ó, apoio no processamento. Peraí. Vamos sim, só terminar isso aqui, Joyce, que a gente já vai. Só terminar isso para não perder o viés aqui, né? De apoio ao processamento de pedidos. Ele vai dizer que as atividades são de armazenagem e de obtenção, né? A princípio, parece estranho falar de armazenagem com apoio ao processamento de pedidos e não ao estoque. Primeiro, devemos entender que a armazenagem é sim uma atividade de apoio aos estoques, porém, para o processamento de pedidos, sua importância também é grande, pois como o controle de armazenagem pode chegar às informações que levaram a organização e o planejamento da produção, que dará informações ao estoque de produtos acabados e fornecerá informações ao setor de compras para que acione o fornecedor. Então, para que você processe um pedido, é exatamente o que ele falou aí agora, né? Para que você tenha um pedido adequado, um processamento de pedido adequado, é imprescindível, né? Imprescindível que a armazenagem esteja perfeita, né? Se você não tiver quantidades que retratem a realidade, você vai ter dor de cabeça, vai dar errado, e lá se foi o seu processamento de pedido não funcionar, digamos assim, da maneira correta, né? Vamos dar aqui uma paradinha, tá? Na volta aqui a gente continua com ramos da logística, tá bom? Eu vou deixar aqui, deixa eu parar de gravar.